Eu tenho que trabalhar para realizar sonho, para que as pessoas sejam melhores do que eu. Acho que isso é autêntica felicidade. Sejam bem-vindos, visionários e visionárias, ao LBcast. Aqui nós focamos na trajetória profissional de pessoas excepcionais, renomadas, que são referência no mercado. Se você ainda não sabe, na nossa marca existe uma árvore. Essa árvore ela representa o que essas pessoas plantaram no passado, cultivaram com inteligência, com sabedoria, e hoje elas colhem em formato de liberdade financeira, prosperidade e, no caso do nosso ilustre convidado de hoje, conhecimento para futuras gerações. Qual é o currículo dele, Carol? Gilberto César Ortolão Bellini. Graduação e mestrado em administração, professor da FATEC Sertãozinho e Unip Ribeirão Preto, ator e diretor teatral, diretor-presidente da Rabugentos e Companhia Teatral. Quanta coisa, hein, Beto? Para quem não sabe, o Beto aqui em toda a região é muito conhecido, principalmente os alunos. Sim. Falou da FATEC, falam de Beto. Beto, quem era o Beto antes desse currículo, antes de ser professor, antes de ter uma empresa? Quem era o Beto? Eu sempre fui muito intenso. Eu não conseguiria nunca trabalhar com alguma coisa que eu fizesse uma rotina de 8 horas assim, de trabalho. Então, sim, vamos lá. Eu sou nascido em Sertãozinho, em 1967. Estou com 55 anos. Meu pai médico, Dr. Bellini, minha mãe professora, Nascida Bellini. Tenho mais 4 irmãos depois de mim, a Juliana, a Karina, a Tatiana e o Gustavo. Vivi sempre em Sertãozinho e tenho registro em carteira de trabalho desde os 13 anos de idade. Com 42 anos de registro em carteira. Por que eu estou falando isso? Para dizer que sempre é tempo, a gente não pode esperar a próxima oportunidade, a gente tem que aproveitar a nossa oportunidade. Então, nesse tempo todo, eu sempre me diverti muito, sempre fiz tudo que eu quis fazer, tudo que me dava prazer, graças ao meu pai e minha mãe, que sempre me deram essas oportunidades, mas sempre fui atrás também de construir a minha própria história. Sim, me surpreendeu muito a sua trajetória. Ela tem várias coisas distintas. Sim. O seu caminho não foi aquele que falou, eu vou ser tal coisa, você não, só aquilo. Eu não sei se isso é mérito ou demérito, se é vantagem ou desvantagem, mas eu sempre tive a oportunidade de conhecer muita coisa, de experimentar muita coisa, né? Posso dizer que minha atuação teatral que ocupou a maior parte do meu tempo. Estou desde 81 atuando com teatro e atuando com teatro não só como ator e diretor, mas como produtor de espetáculos, de evento, fazendo gestão cultural, porque minha formação é em administração. Então, ocupei muito do meu tempo nesses 42 anos já com o teatro. Na educação, eu estou desde 1996 como professor universitário. Comecei em Ribeirão Preto, na Unip, quando a Unip foi implantada, estou lá até hoje, graças a um convite do Zé Anísio Marim. Na época eu era secretário de Administração e Finanças da Prefeitura de Sertãozinho, meus 20 e poucos anos. Uma coisa vai levando a outra. Aí eu tive contato com o Zé Anísio, que era consultor na área de Psicologia e RH, e o Zé Anísio seria o coordenador do curso de Administração da Unip, e montou o curso levando administradores para dar aula. Obviamente eu não tinha experiência nenhuma, como todo mundo que começa, não tem experiência nenhuma, mas devo isso ao Zé Anísio, que enxergou em mim um potencial para trabalhar. Então eu atuo desde 96 na área acadêmica. Sem dúvida nenhuma, é a minha atuação principal. A área acadêmica. Como você consegue ter várias ocupações? Porque tem muitos profissionais que é um professor, ele não consegue fazer mais. Ele até deseja. Não, acho que até pelo fato de ser professor, eu consigo ter essa flexibilidade para trabalhar de horário, de outras coisas, para poder organizar o meu horário. Né? Se eu tivesse uma rotina muito rígida de horário, óbvio que eu não poderia, mas como eu tenho nós somos horistas, professores horistas, não somos contratados por jornada. Entendi. Então eu tenho essa possibilidade de usar uma parte do meu tempo para fazer outras atividades. Então eu tenho a Rabugentos Teatral, que ela é uma associação sem fins lucrativos, mas é uma produtora cultural. Então ela é uma empresa que tem, ao longo do ano, eu tenho lá, hoje nós somos em 5 sócios, né? Mas somos 16 pessoas no grupo.
e todo mundo vê quando o espetáculo está no palco, está em cena. Mas ao longo do ano tem toda uma rotina de empresa. Quer dizer, eu estou chegando aqui agora para bater papo com vocês, mas eu estava no Banco do Brasil ajustando questões burocráticas de conta corrente, que eu tenho que abrir e encerrar cada projeto. Então tem que pagar tributos, tem que gerenciar a parte administrativa. É uma empresa. É uma empresa. Temos que prospectar negócios, temos que prospectar oportunidades, ir atrás de quem nos contrate. Então, ela também está uma boa parcela. Eu disse assim, financeiramente falando, a minha renda hoje, 80% vem da área acadêmica. Área acadêmica. Né? Também uma jornada bem extensa. Eu trabalho quase a semana toda na FATEC em Sertãozinho, mais uma parte na Unip Ribeirão Preto. Então, isso toma bastante tempo. Nossa, Beto, estou pensando aqui, você atua também como ator. Sim. Ali muito tempo, e na sala de aula é importante isso para o professor também. Eu acho que para mim é uma grande vantagem o fato de eu ter começado a dar aula depois de ter uma carreira de 15 anos, né, como ator. Eu comecei no teatro em 81 e na universidade em 96. Então esses 15 anos de teatro que eu tive, sem dúvida nenhuma, me ajudam muito em sala de aula. Somos-se a isso, é o fato da minha mãe ser professora, então eu vivia no ambiente acadêmico. Meu pai médico sempre foi professor de medicina na USP Ribeirão. Sempre foram palestrantes em Lions, eventos da igreja, associações comunitárias. Então eu vivi muito próximo deles, intensamente isso, participando dessa rotina deles. Então, tudo coisa que me é familiar. Então, sim, sem dúvida, o teatro me ajuda muito. E outra coisa que me ajuda muito, que desde pequeno eu leio demais. Então, meu pai sempre assinou jornal, Folha de São Paulo, Estadão. O jornal chegava, já pegava, a gente já dividia os cadernos e lia de tudo. Não porque mandava, mas que eu gostava. Foi por prazer mesmo. Né? Minha mãe recebia, como professora de português, recebia os livros das editoras, e o livro chegava, eu já abria, já lia em um dia ou dois. Série Vagalume inteirinha, né? Quando foi lançada. Então, tudo isso, acho que toda a experiência que a gente vai acumulando na vida, eu criei cachorro, né? Participava de exposição de cachorro, fazia foto para jornal, escrevia em jornal, sempre escrevi em jornal, ainda escrevo. Eu tive produtora de vídeo, trabalhei na noite com eventos em boates, Tropicália, New Point, Troporão, Canacaiana, gerenciei. Então são experiências que vai somando. Isso que é experimentar a vida. Vai, a gente vai somando isso. Morei um pouquinho, eu não consegui morar muito fora daqui. Morei um pouquinho em Campinas, fazendo faculdade, e um pouquinho no Rio, também por causa de faculdade. Mas assim, eu me sentia preso lá, porque assim, eu estava sem renda, né? Eu estava lá, felizmente meu pai podia me manter, mas eu não me sentia bem, sabendo que eu estava lá, mas não estava conseguindo renda. Então, eu acabava voltei para Sertãozinho, acabei terminando os estudos por aqui mesmo. Quando você começou, o primeiro estudo, primeira formação foi administração. Administração foi a que eu completei, que eu fui até o final, mas eu já cursei um pouquinho, quando estava em Campinas, eu cursava psicologia na PUCamp e sociologia na Unicamp, ao mesmo tempo. Você começou duas, começou psicologia. As duas ao mesmo tempo. E por que essas duas matérias? Psicologia era uma área que eu gostava muito, na verdade eu já havia entrado em administração, mas eu não toquei a faculdade. Aí eu entrei em psicologia na PUC em Campinas, mas eu estava na lista de espera da USP Ribeirão. Eu era o 7º da lista de espera, chamaram até o 5º colocado. Nossa. E eu não fui chamado e em Campinas... E era o que você queria mesmo. Assim. Veja bem, veja bem, eu prestei, eu fazia psicologia lá em Campinas, mas eu também fazia sociologia na Unicamp, porque eu tinha prestado economia, e sociologia era a minha segunda opção. Passei na segunda opção. Mas eu tinha prestado veterinário em Jabuticabal também. Nossa, então você estava meio confuso do que... Não, na verdade, o fato de eu ter muitos tentáculos me levou para a administração. Porque a administração me permite atuar com criação de animais, com foto, com vídeo, com teatro, com tudo que eu fazia. A administração, assim, não é que eu fui fazer administração porque eu não sabia o que fazia. Eu fui porque era a única formação que me permitia trabalhar com tudo que eu fazia, com tudo que eu sempre experimentei. Então foi a formação que me deu a capacidade, né? Tive uma experiência fabulosa no setor público,
4 anos na Prefeitura de Sertãozinho com o prefeito Trigo. Fui secretário de Administração e Finanças com 26 anos, né? Gerenciando o orçamento da cidade. Olha E na só. época era Administração, Finanças e Planejamento. Hoje são 3 secretarias separadas. Grande, mas para a Enorme, cidade. enorme. Né? E era uma secretaria, hoje são 3 diferentes. Imagina Era o tudo em tamanho cima que era o serviço, de um né? pessoal só. E aí trabalhei com licitações nessa época. Então é uma escola muito grande. Eu posso falar qualquer coisa, menos que eu não vivi. Né? Não, isso que eu estou vendo. Eu vivi muito, vivo porque muito. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Sim. A maioria segue é aquilo, isso aqui é só isso. E vai. Modelo burocrático de Weber, né? Pega modelo burocrático, isso mesmo. pega aquela carreira, o que não é errado, né? É uma escolha consciente também de vida, mas como eu te disse, eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Se Mas é deu vantagem ou certo. desvantagem, mas para mim é... Mas deu certo, né? Olha, Uma com essa coisa energia que o Beto tem, que todo mundo fala, você com certeza está certo, não está errado. Olha, e você pensou assim, numa dessas faculdades que você começou, tem vários tentáculos, várias habilidades ali para ser lapidadas aqui e ali, você já entrou e falou, nossa, aqui não é para mim, alguma coisa? Já teve essa sensação de eu estou no lugar errado? Não, eu comecei um curso de comunicação no Rio de Janeiro, e esse de Campinas. Nesses 2 lugares me deu esse negócio. Aqui não é para mim. Mas não pelo curso em si. Pela situação que eu estava, assim, talvez um pouco deslocado. Do pai também, um pouco, porque está dependendo, um pouco deslocado. Os 2 lugares não eram muito receptivos, não era meu métier, não eram lugares que as pessoas se socializavam muito facilmente, né? Esse desejo de independência também eu forte, acho que isso né? Liberdade que você tem muito forte. Isso vem muito assim de construir, assim. Então, não pelo curso. Não é pelo conteúdo. Mas né? Foram os 2 lugares que eu... Pelo momento da vida. Foram ali. os 2 lugares que eu falei, puxa, não tem sentido eu ficar aqui e a vida correndo na Sertãozinho. E repito, meus pais sempre me deram toda a condição de eu ficar onde eu quisesse, fazer o que eu quisesse, né? Mas isso foi decisão minha mesmo, eu que não me sentia Olha muito só, tranquilo. A vida está passando e eu estou aqui. E eu falei assim, poxa, será que é justo eu com mais 4 irmãos, eu aqui, eles me mantendo aqui para eu fazer um negócio que não está sendo legal. Deixa eu estar em casa, pelo menos lá eu estou ajudando um pouquinho. Né? Talvez se esses cursos fossem aqui, você teria dado sequência? Talvez, por exemplo, se eu tivesse sido chamado em psicologia teria, né? na USP, eu acredito que eu teria feito. Até pelo fato do meu pai ser médico lá da USP, talvez eu me sentisse, eu nunca tive pretensão de ser médico, mas me sentiria próximo dele, né? Alguma coisa mais próximo da área de saúde, próximo dele. Eu acredito que se eu tivesse passado em Ribeirão Preto na psicologia, eu teria feito. E até se eu tivesse passado na veterinária em Jaboticabal, também teria feito. Porque os seus pais, eles te apoiavam todas essas escolhas? Sempre. Porque que é uma visão, uma coisa muito visionária isso. Sim. E é difícil o pessoal, ainda mais as gerações passadas assim, ter uma visão, meu filho está fazendo um monte de coisa, não se decide. Porque eles normalmente seguem uma... Eu sentia, nunca me cobraram. Nunca. Eu sentia muito, assim, uma única preocupação no meu pai, que era, assim, que a gente não fosse indolente, ou seja, que a gente não se acomodasse numa situação e procrastinasse, ficasse ali sem fazer nada, sem produzir, né? Tem muita gente assim que acomoda, encosta, acomoda isso até adoece. Eu acho que isso era ruim para ele. Eles te deixavam livre, então, para você escolher, porque a gente vê muito assim, né? Não sei se hoje também, mas aquela pressão dos pais. Eu sou médico, meu filho vai ser médico, eu sou professora, minha filha vai ser professora. Nós somos em 5 filhos e nenhum de nós fez medicina. Hoje, com 55 anos, eu falo, puxa, eu poderia ter feito medicina, né? Mas eu teria que ser um baita médico. Meu pai é um baita médico. Eu não poderia ser menos que ele, porque eu levaria o compromisso e o comprometimento do trabalho dele, né? Talvez por isso até que ele nunca forçou nenhum dos filhos a fazer medicina. A Juliana é fisioterapeuta, a Karina é publicitária e psicóloga também, a Tatiana é advogada, o Gustavo é dentista.
Então ele nunca trabalhou isso. Seu pai tinha aquela consciência de meus filhos têm que seguir uma paixão. Às vezes eu falo assim, Marco, você encosta ali e fala assim, puxa, se eu tivesse feito medicina, eu teria mais facilidade, porque eu teria o nome do meu pai para me apoiar. E eu, obviamente, com a medicina, conseguiria ter um padrão de vida mais alto. Mais alto, mas chegaria mais rápido. Mas, assim, é certeza isso? Não. E você também acha que você teria vivido a vida que você viveu, pego as experiências? Não teria um padrão de maneira muito definido. Não, de maneira nenhuma. Não teria. Eu teria uma vida ótima, linda, mas na área da medicina que a gente sempre viu, assim, pelo menos o exemplo que a gente tem em casa de um médico que se sacrifica muito pela medicina, né? Meu pai sempre atendeu na área pública, sempre foi médico do HC, sempre foi muito comprometido com os pacientes, não é um médico que foge do atendimento, não é um médico que benze o paciente, ele atende, faz consulta, se preocupa com o diagnóstico, se preocupa com o tratamento. Então, para a gente, teria que ser um modelo assim, puxa, você é médico, mas tem que ser o médico. Né? E é uma vida com bastante prosperidade financeira, mas com um déficit de tempo ali. Sim. Meu pai sempre foi muito presente na vida da gente, mas a gente sabia que era uma vida de muito sacrifício para estar ali presente. Muito sacrifício, porque ele abria mão de muita coisa, assim, né? E ele também nunca deixou de viver essas coisas, sempre foi fundador do Lions em Sertãozinho, se movimentava bastante dava palestras. Já veio de família, toda essa... Sim, ele era jornalista, meu pai, né? Foi preso em 64. Foi preso? Foi na época da ditadura, ele foi preso. Então, assim, minha mãe também, professora desde os 17 anos, ativa em um monte de movimento, um monte de coisa. Você decidiu virar professora, depois por quê? Eu não decidi. O Zé Anísio decidiu. Porque quando eu fazia a faculdade, os professores eram muito reativos quando alguém chegava e falava, eu queria ser professor. Acho que um pouco de medo de perder a vaga, de ter concorrência, eles não davam o caminho das pedras, não. Sério? Então, assim, confesso que eu não tinha... Dei aula de teatro, dei muita aula de teatro, né? Dava oficinas, curso de aula de teatro, dava assim. E aí, em 95, a gente foi almoçar, eu, Zé Anísio, e ele fez o convite para mim, eu fiquei até assustado. Falei, nossa, será que eu dou conta? Falei, não, você dá conta. É psicólogo clínico, ele é capaz de fazer um diagnóstico. Sim. Ele entendeu que eu conseguiria e realmente tive essa oportunidade dele, esse convite dele. Comecei a dar aula só por causa desse convite dele e estou até hoje. Você teve que deixar alguma outra coisa para trás para aceitar esse convite? Teve que não. Isso aqui eu não posso mais fazer. Não, em 96 eu ainda trabalhava na prefeitura e já comecei a dar aula. Fiquei na Unip esse período, fiquei um pouquinho na Tecnocert com o Rubens. A gente implantou o curso de o técnico em administração, na época não tinha lá. Eu fiz a implantação junto com o Rubens, mas aí, óbvio, para você ser professor no ensino médio, você tem que ter formação para ensino médio. A minha era administração. Saí da prefeitura, trabalhei um pouco com consultoria pública na área de DIPAM, revisão de DIPAM. E aí já na Unip dando aula, aí já não estava mais nas casas noturnas, mas continuava com teatro. Isso eu levo até 99, que a gente teve um convite de um grupo ousado de empresários aqui de Sertãozinho, através do Zé Anísio, para fazer um projeto... Que era a figurinha fora do barato. O Zé Anísio hoje está em Campinas, para a gente montar uma faculdade em Sertãozinho. Então, que até então não tinha nenhuma. Não tinha. Aí o Zé Anísio já tinha saído da Unip, e o Zé me convidou para, junto com ele, fazer o projeto pedagógico dessa faculdade, que foi a FACERT. A FACERT. A Faculdade de Sertãozinho, que nós implantamos, ela começou a funcionar. E em pouco tempo eu era coordenador de curso. Aí, com a saída do Zé Anísio, eu assumi a direção da faculdade. Fiquei 5 anos como diretor, 7 como coordenador e 5 como
coordenador e diretor O Beto faz parte da da faculdade. história do Sertãozinho. E foi uma faculdade maravilhosa, assim, tinha administração, tinha administração de agronegócios, marketing, Sim, geral, por muito tempo. pedagogia e letras. Era Era só se referência. falava disso aqui. Era referência. Vinha gente assim, chegamos a contar 30 cidades diferentes cursando Para estudar. a FACERT. A gente comemorava muito os nossos índices no MEC. Né? A doutora Lúcia Livone era diretora-presidente da mantenedora na época, e a gente tinha lá conceitos muito bom, que era nota máxima Sim. no MEC, então isso atraía muito. Nessa época eu conheci um professor fabuloso, que tive a sorte e a honra de fazer parte da minha equipe, o tal de Marcos François. Marcos François? Carcanhar de a gente gravou o primeiro vídeo foi com ele. E o Marcos veio trabalhar conosco na FACERT, junto com um grupo timaço de professores. Eu não vou lembrar todos os nomes, mas tinha lá o Adelson Maia, o próprio Zé Anísio, o Marcos François, o Wagner Flores, depois veio o Rony Gato, começou a trabalhar ali, e eu posso dizer com muita alegria, assim, que teve um monte de gente que hoje trabalha como professor, que foi foram meus alunos na faculdade, e eu dei oportunidade para eles serem professores. Olha só. Né? Hoje tem o Clésio Marinho, que trabalha comigo, foi meu aluno lá na FACERT, o Alex Oliveira não está atualmente na FATEC, mas foi meu aluno também, professor. Então, assim, é muito legal isso, a gente ter essa oportunidade. Isso é uma vez me questionaram, né? Uma vez contrataram uma consultora aí para dar um reforço na faculdade, e ela questionou, lá em Ribeirão Preto, eles dizem que vocês têm a fama de contratar professor que foi aluno daqui. Eu falei, sim, claro. Esses eu tenho certeza que são bons professores. Porque esses eu que formei. Por que eu vou contratar alguém que veio da faculdade A, B ou C de Ribeirão Preto? Exato. Esses eu conheço. Esses eu sei do potencial. Eu dei aula para eles 4 anos, eu sei quem eles são. Então, quer dizer, é uma visão muito distorcida que as pessoas têm, né? Demais. Você contratou um professor sem experiência. Claro, eu comecei a trabalhar e não tinha experiência. Quem tem experiência quando começa? Quem já começa a trabalhar com experiência? Ninguém, sabe? Então, eu acho medíocre alguém que está num cargo um pouquinho acima ter esse pensamento. Eu não vou contratar porque a pessoa não tem experiência. Poxa, então tá. Então eu não posso dar aula de RH se eu pensar assim, né? É verdade. Porque eu tenho que formar minha equipe, né? Tem que formar as pessoas. Enfim. E uma equipe assim que é bem formada, porque você sabe a FACERT foi realmente até 2006 foi uma coisa maravilhosa na minha vida, foi uma experiência assim, até hoje é muito lembrada. Tenho muitos ex-alunos aqui que são gestores de empresas na cidade, que é onde eu vou hoje, sempre tem festa. Temos grupos ainda com alunos da primeira turma daqui da FACERT, que já fizeram 20 anos de formados, que a gente se encontra. É verdade, aqui na frente da MBF tem uns quadros ali com foto do pessoal do Marcos François. Sempre que passa alguém, algum cliente que entra, olha para a foto e fala, Marcos François me deu aula. Isso aqui tem. Porque eram professores que viviam assim, eram muito ativos, né? Na faculdade. Assim, era muito ativo. Todo mundo a gente era assim, meio controlador no seguinte aspecto. A gente queria fazer a faculdade dar certo e funcionar bem. Queria resultado então todo mundo se comprometia muito com o curso. E a gente tinha autonomia para chegar e falar, Marco, não está dando, você não vai dar para você ficar por causa disso, daquilo. Ou não, você vem para cá porque você topa. Mas sabe, era uma grande família. Né? Aí depois a faculdade tomou outros rumos e foi vendida para uma outra empresa. Dali eu tive uma experiência numa faculdade municipal de Bebedouro, Unesp, Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro. Você foi morar lá? Não, eu viajava. Porque eu continuava na Unip, né? Sim. Aí depois... Era um dia bem corrido. Aí depois o grupo Unicastelo assumiu a gestão aqui da Semar, me convidaram para ir coordenar o curso lá. Fiquei 2 anos coordenando o curso em Sertãozinho e refiz o projeto pedagógico de todas as unidades da Unicastelo. São Paulo, Descalvado, Fernandópolis, Sertãozinho e Campinas. Refez? Eu fiz um novo projeto pedagógico. Mais eficiente. Para esses cursos, a convite deles, né? E aí, em 2009, eu entrei no concurso na FATEC. Nesse momento, o grupo Unicastelo saiu da Semar aqui de Sertãozinho. 2009 é quando estava abrindo o curso de mecânica.
Curso de mecânica. A Unicastelo saiu da gestão aqui, eram investidores, né? E aqui passou por uma outra empresa. E eu saí, então, antes de mudar de empresa, eu saí. Eu fiquei na FATEC e na Unip. E, lógico, com a Rabugenta Teatral, que cresceu muito a partir de 2004. Você sempre te acompanhou, né? Sempre... O teatro sempre ativo, mas em 2004 nós fundamos a Rabugenta Teatral. Sim. Por quê? Porque a gente queria formalizar aquele trabalho que a gente fazia informalmente de muitos anos, desde 81. Então nós nos tornamos uma empresa, né? A gente trabalhava com o grupo de iniciação ao teatro e com Gravatar Prosa e Verso, mas aí eu, Arthur, a Rogéria, a Manuela e a Fernanda criamos uma empresa chamada Rabugenta Teatral. Passamos a ter os nossos espetáculos e trabalhar com outros espetáculos de iniciação do Gravatar também, da Lapa Garapa, publicamos livros, mostras de teatro, evento. Então a gente acompanha bastante. Rapaz, eu tô ficando até suado só de ver a trajetória do Beto. Grande, você se sente muito realizado com tudo isso. Né? Eu fico sim, nossa, eu fico realizado, mas assim, eu ainda tô olhando mais para frente que para trás, sabe? Sim. Eu tô vendo muito mais coisa a fazer do que coisas que foram feitas. Olha só, e para mim, vocês já me conhecem também dentro de sala de aula, eu tenho que estar feliz onde eu estou. Se eu não estou feliz, minha produtividade cai. Se eu não estou feliz, eu levo. E assim, eu posso ter qualquer dificuldade na área gerencial, na área gestora, mas a hora que eu entro em sala com os alunos, cara, esquece. A energia tem que estar lá em cima. Não, a hora que eu estou em sala com os alunos é 100%. Você entrega de alma. Eu não posso levar para dentro da sala qualquer questionamento que eu tenho em relação à gestão. Preciso uma inteligência emocional. Na sala de aula tem. E a gente tem que trabalhar isso para que a sala de aula... Porque a gente está trabalhando com sonhos, né? Você está ali, está trabalhando com sonhos, com vida, com frustração. Eu não posso ter uma pessoa que sai de lá frustrada, né? Esse semestre, particularmente, a Ana viveu muito isso. Tanto que eu cobrava, né? A frequência, não a frequência de estar na hora da chamada, mas a frequência na participação nas atividades que a gente fazia. De desenvolvimento. Em sala de aula, porque daqui 2, 3, 4 anos, eu tomei um rumo, os alunos tomaram o deles. Eles vão falar, puxa, nossa, se eu tivesse feito isso lá atrás, se eu tivesse aproveitado a aula, se eu tivesse prestado atenção, né? Como eu já falei, se eu tivesse prestado mais atenção na aula. Então a gente tem essa vontade. O que você aprendeu na sua vida, você leva para os alunos. Tem que levar. Aquela produtividade. Aquela coisa. É medíocre quem esconde, né? Quem guarda para si. Não fica parado. Conhecimento, né? Não tem. Desenvolver. E como que é para você? Você deu aula todos esses anos, como você já disse, você já viu muitos alunos seus que dão aula. Como que é ver o sucesso dos seus alunos assim? Nossa, você se sente... bom. É muito bom. Como muito que é? bom. É muito bom. Às vezes eu vejo um aluno, um colega que foi meu aluno, né? Eu vejo o cara ser homenageado como nome de turma, parabéns, patrono, eu fico super feliz. Emociona. Eu ainda brinco, falo, eles têm uma grande vantagem. Eles foram meus alunos, eu não fui meu aluno, né? Não, mas não é mérito meu, é mérito deles. Claro que é mérito deles, né? Eu participei em um momento pequeno da vida deles. Mas não só professores, eu tenho um monte de ex-aluno que é dono de empresa em Sertãozinho, que é gestor de empresa, que trabalha em cargos importantes, que trabalha em cargos talvez intermediários, mas também tem um trabalho muito legal. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai vendo e vivendo aí. Agora, mudou a forma que eu te vejo. Antes eu te via como um professor, assim, professor muito alegre, um professor muito autêntico. Hoje eu te vejo como um realizador de sonhos. Porque eu acho que é isso. No teatro, na faculdade, essas coisas, eu tenho que trabalhar para realizar sonhos, para que as pessoas sejam melhores do que eu. Eu acho que isso é autêntica felicidade. Se eu souber que alguém foi além de mim, que está melhor que eu tenho que ficar super feliz com isso. Mais motivo para ler. Eu tenho que ficar super feliz. Gente, que coisa horrível. Eu não vou falar para o Marco como é que faz, não vou falar para a Ana como é que faz, porque se eles aprenderem mais, eles vão me pegar meu lugar. Poxa, isso é horrível, é pequeno demais. Isso é um pensamento antigo. E aí dá uma tristeza, né?
entrar rapidamente aqui numa discussão política, né? A gente vê hoje as pessoas se degladiando para defender um político A, um político B, e aí as pessoas não estão percebendo as coisas que acontecem à sua volta. Salário aumentando dos cargos públicos, negociatas para isso, para aquilo, de um lado e de outro. E as pessoas continuam brigando em família, brigando nos seus grupos de WhatsApp, brigando com seus colegas de trabalho, para defender um maluco ou outro maluco. Né? Que horas que o Brasil vai acordar e falar, pera, nós temos que discutir a política, não os políticos. Né? Temos que discutir o que a gente pode fazer para deixar isso aqui melhor. Tem um conceito básico em economia, que é o fluxo circular da renda, que você fala lá que investimento gera produção. Produção, obviamente, para produzir, você tem que gerar emprego. Se você gera emprego, você está gerando renda. Se as pessoas têm renda, elas vão fazer o quê? Vão consumir. Se elas vão consumir, eu preciso produzir. Para produzir, eu preciso investir. Então, assim, tudo começa pelo investimento. Cada vez que eu tiro dinheiro de circulação, eu estou diminuindo investimento. Estou diminuindo geração de emprego e renda. Estou diminuindo o consumo, portanto, vou ter menos produção. Genial. Né? Quer dizer, nós estamos em 3 pessoas aqui. Nós 3 temos nosso salário, nós 3 vamos à farmácia, ao mercado, ao posto de gasolina, e aí o pessoal da farmácia vai ao mercado, vai ao posto de gasolina, o pessoal do posto de gasolina vai na farmácia, no mercado, o dinheiro está circulando. Prosperidade é isso, é o dinheiro circular, a gente ter renda para a gente poder consumir. É simples. Quer quebrar uma economia, aumenta o desemprego. Quer quebrar um país, começa a desempregar as pessoas. Há muito tempo atrás, o seu Menéses Balbo, que era genial, administrador, ele tinha o título de administrador, sem ter cursado faculdade, tal era a sua competência quando da implantação do certificado. E aí, quando ele aparece com as máquinas para colheita de cana, mecanização da colheita, começaram, vai tirar emprego do trabalhador. Ele falou, não, eu vou melhorar o emprego do trabalhador. Vou tirar de um emprego subqualificado, penoso, e vou dar a ele formação para que ele seja operador da máquina, técnico da máquina, que ele opere computador. Foi o que aconteceu. Né? Então, assim, era um negócio genial, porque a gente via Sertãozinho, na época da safra, vinha muita gente para cá. Trabalhava na safra e ia embora. E aí o dinheiro ia embora também. Gerei com eles. Aí as pessoas começaram a ficar aqui. Havia um grande preconceito quando começaram a construir a Coab 1, Coab 2. As pessoas falavam Pombal. Pombal, né? Dando casa para essa gente que não é daqui. E aí essa turma construiu a riqueza da cidade. Essa turma construiu o poder econômico do Sertãozinho com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com a sua competência, né? Puxa, imagina se eu tivesse fechado a porta para essas pessoas. Imagina. Se eu não tivesse deixado as pessoas ficarem em Sertãozinho. O que seria hoje? Né? Não seria nada. Seria uma cidade de 40, 50 mil habitantes ainda, com o seu comércio aqui na área. Foi uma via de mão dupla, né? Sim. Gerou oportunidade para todo mundo. E as pessoas ficando aqui, morando aqui, elas consomem aqui. Então eu preciso abrir um mercado, eu preciso abrir uma farmácia, um açougue, uma casa noturna, né, um jornal, o teatro. Tem que adestrar os cachorrinhos. Sim, a gente vai ter assim, essa atividade econômica acontecendo. Porque assim, é mesquinho, é tacanha pensar nisso, né? Não quero você aqui, quero que você vá embora. Que coisa. E aí dava uma sobrecarga de gente no período da safra, e aí você tinha que atender todo mundo com serviço público, aí depois você ficava parado. Então, assim, acho que essa história de Sertãozinho é muito bonita. Ela cresceu muito com o trabalho das pessoas que moravam aqui e das que vieram morar aqui. Nunca houve, assim, a partir desse momento, todos são sertanesinos e todos trabalham para isso. Tem uma coisa que, assim, eu aprendi na aula de marketing, que nem toda concorrência é ruim. Não. Dificilmente uma concorrência. Bom, seu professor, posso roubar uma água aqui? Opa, pode. Obrigado, hein? Esse negócio da concorrência, Aperta esse ótimo. Eu nunca ouvi falar de uma empresa que quebrou por causa do concorrente. Nunca. Eu ouvi falar de empresa que quebrou porque não se atualizou, não foi atrás, não mudou a crença. O professor da Carol fala isso em sala de aula. Ele fala sempre o quê? A empresa só quebra por má gestão.
Má gestão. Só que mas o governo é o mesmo governo para quem está bem e para quem está mal. Exato. É o mesmo ambiente econômico para quem está bem e quem está mal. Quem tem percepção melhor e gerencia melhor a relação, tem melhor resultado. Com certeza. Claro que tem melhor resultado. Mas, assim, culpar o outro... Quando dá certo, o mérito é do governo? Não. O mérito é do outro? Não. Quando dá certo, eu que sou bom, eu que sou fera, eu que fiz... Aí deu errado. A culpa é dele, a culpa é do... Não tem culpa do outro, né? Então, acho que é isso. É o trabalho das pessoas, o mérito das pessoas que faz com que isso aconteça. Beto, e você como professor, vendo essa geração nova, o pessoal trabalhando ali, o que você enxerga neles? Tem uma esperança na maioria, ou a maioria já entra meio de cabeça baixa, sai de cabeça baixa? O que acontece? Eu vou ter que tomar cuidado para não falar... Sim, para não ofender. Não é não ofender, é para ser muito claro no que eu quero falar. Resposta. A gente tem hoje uma concorrência muito grande de informação. É muito estímulo externo. Muita coisa acontecendo em todo lugar. E isso leva as pessoas para a sala de aula de uma maneira um pouco mais dispersa. Outro fato grave. Acho a internet maravilhosa, sensacional, perfeita. Mas é a grande concorrente nossa hoje, porque ela traz um monte de estímulo, e estímulos vagos, vazios. Por exemplo, se eu tinha o hábito de ler jornal, eu pegava uma notícia, eu ia do começo ao fim dela e eu sabia o que estava acontecendo. Isso chama cultura geral. Hoje eu acho que os alunos carecem dessa cultura geral, porque hoje trabalha-se muito com informação rápida, sem profundidade. É um conhecimento mais raso. Eu sei de um monte de coisa, mas um monte de coisa... Não contextualiza. Um pouquinho, não contextualiza. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que significa. Eu sei porque minha tia mandou no WhatsApp para mim, eu repasso isso e ok. Então, às vezes, eu acho que falta um pouco disso. E é legal que, às vezes, em sala de aula, você faz um comentário. Nossa, professor, então é por isso que isso é assim. Você fala, puxa, era uma coisa que era tão óbvia para a gente há 20 anos atrás, hoje a gente, já é mais complicado. A gente tem que explicar, porque é uma outra realidade, é um outro momento, é um outro contexto. O óbvio precisa ser dito. Né? Exato, excelente. O óbvio precisa ser dito, porque nem sempre as pessoas sabem disso. Às vezes eu pego alunos geniais em sala de aula, mas eles são geniais em alguma questão específica e não conhecem o ambiente. Aula 1 de Administração Geral, página 1 da minha apostila, análise de ambiente, que depois eu vou usar em gestão de marketing e planejamento de marketing. Se o aluno não entender o que está acontecendo à sua volta, ele não tem como identificar as ameaças e oportunidades presentes e futuras. E não tem como reagir a esses estímulos. Então, assim, é fundamental, qualquer empresa, qualquer profissional, tenha essa possibilidade, avaliar o ambiente. Essa visão ampla. Onde eu estou. Aí sim, já tem a visão geral, agora sim. Eu vou atuar onde? Internamente. Fora da empresa, variáveis incontroláveis. Dentro da empresa, variáveis controláveis. Eu tenho que olhar o mundo, quer dizer, pensar globalmente, mas tenho que agir localmente, na minha empresa. Eu tive essa semana passada almoçando aqui no Ana Teresa, que o meu amigo Galo está gerenciando lá a parte do almoço. E o Galo sentou ali bater papo comigo, é um amigão, foi meu aluno também. E ele me mostrando, cara, é sensacional. Ele mostrando as planilhas das composições dos pratos que eles servem no almoço. Não é aleatório mais. Não é de qualquer jeito. Uma semana vamos fazer tantas gramas de arroz, tantas gramas de carne, tanto disso, sabe? Tem uma ficha técnica do prato que fala todos os componentes do prato. Aí ele precifica isso, então tem o custo dele, e ele sabe qual que tem que ser a margem de contribuição. Enfim, ele tem uma visão muito próxima do negócio. É diferente de eu abrir uma loja e colocar as coisas lá e ficar sentado esperando alguma coisa acontecer. Que é o que acontece. Não tenho visão de custo, não tenho visão de mercado, de oportunidade. Então, assim, é a diferença entre dar certo e não dar certo. É o tanto que você se especializa, né? O tanto que você se aprofunda nesse contato. A gente tem em Sertãozinho a FATEC, uma faculdade pública, gratuita, que dá essa oportunidade. Tem o curso de gestão empresarial,
que é o curso de administração, só muda o nome, de manhã e de noite. Quer dizer, então você tem 80 vagas por semestre, 40 de manhã, 40 à noite. Qualquer comerciante, qualquer dono de empresa, de indústria, pode tirar um períodozinho lá do seu trabalho e fazer esse curso. Deveria fazer. Porque é um curso que dá muita informação. Alguns aproveitam mais, outros aproveitam menos, mas ele dá um volume de informação que vai te gerar um conhecimento muito bom. Muito bom. E no gratuito. caso do empreendedor, do empresário, ele vai diminuir a crise que ele mesmo causa. Exatamente. Na vida dele. E ele vai, assim, de graça, sem pagar um centavo de mensalidade, né? Olha só. Eu vou fazer faculdade só para ter cela especial. Às vezes as pessoas brincam, né? Fazer faculdade para ter cela especial. Aí eu falo assim, vou dar uma notícia triste. Depois da condenação, é cela comum. É cela comum? A cela especial é só até o julgamento. Até o julgamento. Depois que você é condenado, é cela comum. Então, pessoal... Então, assim, não é mais esse o motivo, tá? Estou falando de gestão empresarial porque a gente está falando de administração. Sim, claro. Tem outros cursos na FATEC aqui também, gratuitos. Mas a gente fala hoje que, com meus 20 anos, a gente tinha que saber datilografia. Eu acho que em 2022 a gente tem que saber administração. Meu pai médico tem que saber administração, meu irmão dentista tem que saber administração, minha irmã advogada tem que saber administração, porque a gestão do negócio é que vai fazer a diferença. Importante, senão a vida fica muito difícil. Cá entre nós, a gestão da casa é muito importante. Não dá mais para eu ter uma casa de qualquer jeito. Aleatório. A água, a energia elétrica, o gás, os produtos de limpeza, a alimentação, não pode ser aleatório mais. Eu tenho que ser um pouco mais científico na gestão da casa, porque isso vai trazer aquela máxima, né? Eu adoro quando a gente fala isso nos cursos lá de orçamento e renda familiar. Só tem dívida quem gasta mais do que arrecada. Você fala, é claro, professor. Então, é claro, é óbvio. De novo que você falou, o óbvio tem que ser dito, né? Para você não ter dívida, você não pode gastar mais do que você ganha. Então, duas coisas. Tem que saber quanto você ganha e quanto você gasta. É incrível como as pessoas não sabem. Não. E que mata é cartão de crédito, né? As pessoas... Hoje tá fácil demais ter um cartão. Já foi pior. Já foi pior, porque não havia limite para cobrança de juros no cartão de crédito. Então, assim, eu cansei de ver em consultoria minha as pessoas se afundarem em dívida por causa de cartão. Iam rolando dívida, pagando só parcial, mínimo. Nossa, eu tenho um caso específico, uma pessoa que eu que fui negociar no banco, ela fez um gasto de R$880, estava devendo 5 mil no banco já. Nossa. De 880 chegou em 5 mil. Deus. Começa a subir. Aí eu sentei no banco, negociamos, brigamos, assim, no bom sentido, abaixamos para 1.200 a dívida. Aí eu peguei o dinheiro no banco, a pessoa pegou o dinheiro no banco, com juro pré-fixado, parcela fixa, pagamos os 1.200 e ela pagou as parcelas mensais para o banco. Mas o cartão já foi pior. Ainda é um vilão, mas já foi pior. Pai no cartão. Eu falei, mas tem que pagar de qualquer jeito, a gente parcela. Mas tem que pagar de qualquer jeito. Tem que jogar no seu fluxo lá e falar, puxa, nos próximos 6 meses eu tenho R$100 de gasto sem fazer nada, né? Porque eu comprei o telefone lá, porque eu fiz alguma coisa. Então, às vezes parece, de novo, a questão do óbvio, né? Daí eu indico um conto que chama Adams Óbvio, que é um texto que fala sobre isso, da gente pensar no óbvio. As pessoas têm que ter esse controle do custo. Eu tenho a coluna no jornal, na TV. Uma vez nós fizemos uma matéria e pegamos uma moça que trabalhava numa loja de comércio na Barão. E ela falava assim, eu não sei para onde vai o meu salário. O que eu ganho, eu gasto. E falta dinheiro. E aí a gente falou, então vamos sentar e vamos começar a pôr no papel. Aí eu falava assim, o que você faz hoje? Como assim? Então até ela entender que eu queria que ela explicasse a rotina dela. Tá, dá umas 9h30, eu vou ali como um salgado. Quanto que é o salgado? Dá umas 3 da tarde, eu vou lá e tomo um suco. Quanto que é o suco? Eu compro um picolé. Quanto que é o picolé? Aí ela falou, nossa, não precisa nem continuar, que eu já sei onde é que está meu dinheiro. Então ela tinha, isso a gente chama de custo variável, né? Ela tinha um custo variável semanal de R$400.
Por semana. Por semana. Por semana. 1.600 por mês. E ela nunca percebeu que ela gastava esse dinheiro. Que era a ida no boteco, que é o picolé, que é o salgadinho, que é o refrigerante, que é vintão de gasolina na bis, que é isso, que é aquilo. Ela não notava, ela só controlava os fixos, né? É um custo que não agrega nada. Nada. E aí... Não dá, de repente, não dá nem satisfação no momento, pessoa. Não, e você... É um gasto por impulso. Por impulso, é impulsivo. É impulsivo. E você não tem controle nenhum sobre ele, né? Então, aí ela falou, começa a partir daí a anotar, aí ela começa a assustar. E aí ela falou que é legal, porque a gente fazia esse curso aí para famílias de baixa renda, Cruz das Poças, com Sertãozinho, e a alegria das famílias, quando encontrava a gente daí 3, 4 meses, falou, olha, a gente conseguiu guardar dinheiro para comprar um DVD. O DVD pode não ser nada para mim, mas para aquela família era uma festa, né? Olha, conseguimos guardar dinheiro para ir passar o final de semana na praia, sabe? Assim, guardando esses 50 centavos, esses R$2, essa coisinha que ela economizava aqui e ali, família junto, tendo esse propósito, né? Então, assim, são coisas bonitas, são histórias bem bacanas. São assim. coisas muito gratificantes. Ah, sim, são coisas que me agradam, me deixam feliz. Lembrar dessas coisas eu fico feliz. Beto, rapaz. Né? Beto, e nessa sua jornada, incrível mesmo essa jornada, inspiradora de verdade, porque eu gosto desse perfil. Essa coisa que não é uma... Não, a pessoa que vive, ela tem um membro ali, um tentáculo ali, vai fazendo. Mas nessa sua caminhada, teve alguma coisa que você se arrependeu muito de... Você pensou, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente, ou escolhido diferente? Não me lembro. Eu me arrependo talvez do que eu não fiz. De alguma coisa que eu não tenha feito. Mas do que eu tenha feito, lógico que fiz coisas que deram certo e coisas que não deram certo. Mas não assim, é uma dor, assim? Não, sim. Isso é uma coisa interessante. Eu não consigo lembrar de alguma coisa que eu falo assim, nossa, eu me arrependo de ter feito isso. É uma coisa interessante que o perfil, pelo que eu estou reparando já de quem a gente está trazendo aqui, é um perfil que não tem muita... Passou muitos problemas, mas eles não veem isso como problema. Sim. Igual o Beto falou, eu vejo isso como me arrependo do que eu não fiz, não do que eu fiz e deu errado. É, porque assim, o erro pra gente tem que ser aprendizado, também vem da linguagem do professor, né? Pode errar quantas vezes você quiser, erra erros diferentes. Erros diferentes. Não repete os mesmos, né? Repete os mesmos. Mas assim, sem fazer, eu não vou saber se está certo ou se está errado. Existe, exato. Sem tentar, né? E tem muito, voltando na questão do como você é uma pessoa que forma outras pessoas, existe, pelo menos do meu ponto de vista, muito aluno tem um potencial enorme. Sim. Tem tudo, mas se ele reprovar em um semestre que for, a energia dele já cai, ele já, de repente, até você não vê mais na faculdade. E assim, eu não vou afirmar que é culpa da pandemia, quem sou eu para fazer uma análise sociológica. Sim. Mas antes da pandemia, no ambiente assim pós-pandemia, isso acentuou muito. As pessoas não têm muito propósito no que elas estão fazendo. Algumas pessoas, por favor, sim, né? Não estou generalizando. Existem exceções em todos os níveis. As pessoas às vezes chega uma pessoa lá que você me pergunta, o que ela veio fazer aqui? A pessoa está deslocada, está desinteressada, está desmotivada, não tem propósito, né? Fala assim, para que eu vou usar esse conhecimento? A gente fala, você tem que ter metas e supermetas. Tem que saber onde é que você vai estar daqui 5 anos e daqui 10 anos. E trabalhar para alcançar essas metas. Aí as pessoas elas não têm. Às vezes falam, por que você veio? Eu falo, não sei. Acho que alguém chamou. Por que será que elas não têm essa visão? Eu não sei, cara. Será que é uma coisa que já vem, a família de repente não tem muito esse... Eu acho que vem muito do que a gente conversou agora há pouco, do fato de a gente ter esse volume de informações rasas, vazias. Muito ruído, eu chamo de ruído isso. Muito ruído e muita coisa acontecendo à minha volta. E hoje o mais importante é eu fazer uma pose legal no Facebook, eu estar saradão na academia. É muito mais importante a cor do cabelo que eu pintei, né? Muito mais importante. Do que o seu conteúdo. A crença popular é essa mesmo. Do que o seu conteúdo. Então, assim, eu acho que as pessoas vão se frustrando muito cedo. Muito cedo. Elas vão se frustrando muito cedo. Nossa, desde jovem. Eu vou dizer de coração aberto, a minha filha de 14 anos, a Fernandinha,
eu percebo nela isso, elas têm já é uma geração Uma fragilidade. muito frágil, que se frustra com muita facilidade, que não consegue enxergar suas potencialidades, suas forças, né? Se apoia mais nas fraquezas. Exato, a gente Então, perguntou assim, pro Marcos Pnossoy, que está com a gente aqui também, foi seu parceiro, a Carol perguntou para ele se já recebeu um não, uma coisa assim, ele falou todo dia. sim. Só que ele falou com entusiasmo. Só que uma geração, não é uma geração, são pessoas, né? Você fala isso, a pessoa, o primeiro problema que ela lembra já desanima. Ela Sim, sim. E as pessoas, é que eu te falo, as pessoas frustram com muita rapidez, elas se... desistem rápido E também. desistem do quê? Porque elas nem se esforçaram para ter. Né? Isso que me deixa nervoso, quase que eu falo palavra. Isso que me deixa um pouco chateado, porque elas se frustram por alguma coisa que elas nem tentaram conseguir. É uma visão também de que eu não vou conseguir, não vou tentar porque eu não vou conseguir. Eu vou contar um fato assim, específico. Em determinada faculdade, eu dou minhas aulas, Carol sabe, acabou o conteúdo no mesmo dia, exercício, para entender por que eu dei aquele conteúdo, para que serve aquilo, e dou meu exercício. E aí a gente fez uma lista de exercícios, aula a aula. Aí eu revi todos esses exercícios, peguei todos esses exercícios, coloquei na prova. A pessoa foi mal, muito mal. Tinha feito todos em sala de aula, tinha todos com ela. Foi muito mal. A pessoa não, algumas pessoas foram muito mal. Aí eu peguei as mesmas questões, a mesma prova, e dei a mesma prova no exame. A pessoa continuou indo mal. Eu falo assim, mas espera aí, eu corrigi em sala de aula o exercício, corrigi em sala de aula o dia da prova, revisei, expliquei, falei, e chega, erra de novo. Ai, meu a pai mesma do coisa. céu. E também aconteceu de você dar a mesma pergunta, uma pergunta na aula de marketing e a mesma pergunta na aula de planejamento de marketing. 2 semestres seguidos com a mesma Mesmo pergunta assim, e as pessoas não acertavam. E minha preocupação não é que elas acertem ou não acertem. Eu não estou preocupado com erro e acerto, que isso é normal. É o que está É com a acontecendo. passividade, assim. Você fala assim, puxa, como é que a pessoa, sabe, não consegue, não... Isso pode estar ligado realmente a pessoa não ter visão do que ela quer lá na frente. Porque de repente, sem essa visão, ela não dá tudo dela ali. Não, eu acho que, tipo assim, ali eu tô no meio dos meus colegas e eu já percebi muito que muitos não têm visão de futuro. Tipo, eu tô ali, tá bom, Não, tá ali por quê? Tá, só que eu só tô aqui. tô aqui, não sabe Aí por quê. você pergunta, e lá na frente? Ah, eu não sei o que eu espero lá na frente. Isso é falta de planejamento também ali. Total. A prova mesmo é falta de planejamento. Porque ela não se planejou. Ó, eu fui mal, o professor Beto está passando ali, instruindo, Não, eu vou fazer um exame. Olha, eu errei a questão que falava disso na aula. Eu errei na prova também a mesma coisa. Peraí, esse é um assunto que eu preciso rever para o exame. É uma coisa... Eu já errei 2 vezes. Errei 2 vezes esse assunto, né? Não vou nem falar a questão, mas o assunto. Então eu tenho que rever esse assunto. Nada, cara. Chegava para fazer exame. Eu não, acho que a gente apontar culpado é sempre muito complicado. Mas é uma coisa para assim, pensar bem, né? Eu vou te dizer assim que as famílias terceirizaram um pouco a criação dos filhos, né? Quer dizer, as famílias deixaram para a rua e para a escola a função de educar seus filhos. Eu concordo. Eu acho assim que as famílias hoje participam menos Justamente também, nem é por falta de vontade, às vezes é porque a pessoa ela está numa rotina. Sim. Que ela ficou presa, uma prisão, nem a rotina, é prisão, que ela não consegue dar atenção nem para os filhos. E outra, uma coisa que a gente conversou numa reunião aqui, ela não consegue dar atenção em outras coisas que não seja o trabalho dela, e com a linha do tempo ela não evolui. Ela não está trabalhando, vou trabalhar até as 10 da noite. Aqui, 10 anos, trabalhando até 10 da noite, do mesmo jeito. A pessoa não subiu de nível. Exato. Aí não tem tempo. Então, assim, acho que isso é uma soma de fatores, né? Pode ser isso. A gente vê uma situação política e econômica aí que também contribui para dar esse cenário ruim, né? Que a gente não tem muita clareza de como é que vai ser a condução
Exato. A gente estava falando Também, de né? informação, né? Mas tem muita. A gente também. Todo mundo acho que é alvo disso, de receber informação que não é verídica, informação falsa. Sim. E a gente direto vive recebendo fake news de todos E os você vê que lados. as pessoas recebem e repassam, às vezes nem olham. Repassa. Eu recebi um vídeo esses dias, num grupo de pessoas relativamente bem instruídas, né? E era um vídeo absurdo. Não tinha nenhum contexto que estava escrito com que era o vídeo. Eu vi muito isso. Nenhum contexto. E aí eu comentei no grupo, falei, olha, esse vídeo se refere a tal coisa, que foi há 6 anos atrás, foi Antigo, isso. Vocês de esquerda, eu falei, não, não estou falando nada de nem de um nem de outro, só estou falando que é um vídeo. Só estou falando que é um vídeo antigo. E pelo contrário, vocês estão colocando o vídeo num contexto que ele é totalmente contrário do que era. Você falou no começo, falta entender o contexto. O vídeo era de um negócio que foram as 10 medidas contra a corrupção que foram feitas exatamente lá no Paraná, em 2016, na época da Lava Jato, para tentar tornar o controle mais rigoroso disso. E isso levou à prisão, inclusive, do presidente eleito, do Lula. Tal. Não era um negócio que era favorável a ele, pelo contrário, era todo foi feito para sustentar esse combate à corrupção na época, né? E a pessoa usando como se fosse uma reunião para tirar poderes do exército, né? Quer dizer, essa loucura de jogar as forças armadas contra a população, ficar fazendo um negócio, criando uma confusão, só porque estão repassando, é o que a Carol está falando. Você pega, recebo, repasso. Eu recebi uma lista hoje. Esses deputados votaram contra... Gente, é uma lista de deputados, deve ser de 1970, porque assim, os partidos que nem existem mais, as pessoas não sabem, não tem cultura. E eu fico vendo, assim, né, você ter uma opinião política é sua, né? Ninguém tem nada a ver com isso, é você. Mas eu fico vendo aonde que chega, não sei se é ignorância, não sei o que é, a mente da pessoa, que ela chega, eu cheguei a ver que colocaram lá uma lista de pessoas que votaram em tal candidato, então não é para frequentar esse lugar, porque votou em tal candidato. Mas ali ele está gerando economia, né? As pessoas fazendo muros. Eu tenho um amigo que eu gosto de paixão, que é o Rubem Nelson. Ele tem um restaurante em Ribeirão, na rua Henrique Dumont, chama Restaurante do Rubinho. É um cara extremamente simples. Ele tem um restaurante delicioso que trabalha ele, a filha, no atendimento, a esposa e a outra filha na cozinha. É um cara, assim, trabalhador, não me recordo que estado que ele veio para Ribeirão Preto há muito tempo. É um restaurante bom. E o Rubinho caiu numa lista dessas. Fizeram uma lista agora no comecinho de novembro, dizendo essas empresas são esquerdistas. Nem sabe o que é esquerdista, nem sabe essa utopia, achar que nós não estamos nem raspando, nem passando perto de ter nada de comunismo aqui no Brasil. Esses malucos continuam falando isso, né? Mas, enfim, eu tive lá no Rubinho, ele contou isso para mim chorando. Me doeu. Porque, assim, ele contou chorando, falou, olha o meu salão como é que tá. Eu senti isso aqui no salão, ó. Até pode procurar nas minhas redes sociais. Eu e outras pessoas fizemos lá um texto e publicamos dizendo que não tem nenhuma... E ele nunca se manifestou politicamente em relação a nada, né? Pelo contrário, a única vez que eu vi uma manifestação política lá era na época da pandemia, que eles estavam tentando manter o restaurante aberto, né? Então, assim, nunca foi militante de esquerda, nem de direita, nem de nada. Para que uma pessoa faz uma lista dessa? Aí tá com um cara na Arena do Leão para contar um caso, para corroborar o que a Carol disse nessas listas. E os malucos não vão no restaurante porque alguém mandou uma pessoa aleatória que não tá sem ocupação, com certeza, mas uma maldade dessa, que é maldade. Maldade. Quer dizer, Beto, voltando só uma coisa que eu estou pensando sobre os alunos. Será que esse pessoal que não se dedica tanto quanto
poderia, vamos chamar de dedicação isso, talvez é uma crença que veio com ele lá de trás, vamos chamar de dedicação. Será que se ele soubesse, se fosse possível, no campo da fantasia, ele saber, olha, essa aula do Beto aqui, essa questão, eu vou ter que saber ela, porque uma empresa daqui lá na frente, final do ano, vai me chamar e eu vou ter que saber disso. Será que nesse caso eles conseguiriam ir bem? Será que falta a esperança de saber que isso aqui realmente vai me fazer diferença na minha vida? Falta isso, da pessoa ter essa consciência de que ela vai depender daquele conhecimento, de que ela vai precisar daquilo, que ela vai ter que ser uma carta fora do baralho, vai ter que entender muito bem o que você está ensinando? Será que falta a pessoa ter essa luz de que lá na frente realmente aquilo vai fazer uma diferença grande? Porque às vezes parece que as pessoas estão numa rotina que elas acham que aquilo ela não vai precisar. Nossa, um claro engano, porque eu sou testemunha disso mesmo. Tem várias coisas que eu tenho que ficar vendo livro, às vezes, porque tem alguma aula que eu faltei, alguma coisa. E aí, como é que funciona? E aí, quem que teria que falar isso para essa moçada? Sozinho ele não vai descobrir isso. Aí vai da minha responsabilidade como professor. Aí assim, eu não posso dar uma aula para espantar o aluno. Eu tenho que dar uma aula para trazer o aluno. Eu tenho que dar uma aula para que o aluno venha para a briga, venha buscar esse conhecimento. Posso usar 2 exemplos aqui, mas vou usar só um. Né? A Carol, desde a primeira semana de aula, sempre se interessou em saber mais, aprender mais, em aplicar o que ela aprendia no dia a dia, na rotina, no trabalho. Então a gente é um aluno proativo. Então eu tenho que estar atento para isso. Eu não posso deixar um aluno proativo se desanimar. Mas eu também não posso deixar para trás os que não são proativos. Eu tenho que ter para ele falar, pô, isso daqui é importante para você. O dia que você fizer isso, você vai usar em tal lugar. A minha aula tem muita responsabilidade. De novo, eu trabalho com sonhos. Eu tenho que mostrar isso. A responsabilidade é do professor. É do professor nessa parte. Sabe, eu às vezes vou em alguns lugares e eu vejo que os professores estão, a culpa é do Estado que não faz uma boa escola, a culpa é de não sei quem que não é isso, a culpa não é... Tá legal. Okay. Mas não olha para ele, né? Tá cheio de problema. A parede do prédio não vai ensinar nada. Mas assim, além de todos esses problemas, o que você, professor, está fazendo em sala de aula para o seu aluno se comprometer? O que você, professor, está fazendo para que os sonhos dos seus alunos se frutifiquem? O que você está fazendo para despertar nesse aluno o entusiasmo e o interesse pelas coisas? Né? Então, acho que a gente vai muito dar responsabilidade. Isso não é minha obrigação. É sim. Está no Estatuto do Magistério. E no caso por exemplo, se a gente tem uma equipe lá de 5 professores igual o Beto, sim, que está entusiasmado, quer extrair o máximo do aluno, quer que ele esteja envolvido mesmo. Aí tem mais 10, deve ter por aí, mais 10 que já, não, vou bater o cartão, vou sentar, vou passar a matéria e não vou ligar muito nessa parte humana. Esse pessoal atrapalha demais os professores que estão afim mesmo de fundo ali. Porque o aluno veio da aula do outro. De repente já veio meio desanimado para a sua aula. E ele tem que entender a relação também, né? A gente fala a transversalidade. Eu tenho que mostrar numa aula de planejamento de marketing que a matemática do primeiro semestre está sendo usada ali. Que o inglês do segundo semestre está sendo usado ali. Quer dizer, que aquilo que ele aprendeu lá atrás na administração geral... O Beto faz isso mesmo que eu lembro de uma aula. Não foi aleatório. Não foi aleatório. Ele foi dado naquele momento, que é uma construção de conhecimento, e agora chegou a hora de eu aplicar aquilo que eu vi lá atrás. Então, isso vai sim do compromisso do professor em sala de aula. Né? Quando eu trabalhei como coordenador e diretor em empresas privadas, a gente tem um pouco mais de flexibilidade para montar a sua equipe. Sim. Né? Então, sim, eu acho que tem que ter compromisso do professor em sala de aula. Já fiz uma palestra uma vez para professores estaduais e elas ficaram um pouco chateadas comigo porque eu disse isso, que faltava compromisso do professor em sala de aula, que o professor queria estabilidade, que ele queria falar que a culpa era do governo, que a culpa é do governo que faz essa progressão continuada, né? Progressão continuada significa o quê? Que o moleque não vai repetir de ano na primeira série para desistir de estudar. Faz sentido. Né? Quer dizer, é essa a ideia da progressão continuada. Que ele seja promovido para ele não desanimar.
Isso não significa que eu tenho que passá-lo de qualquer jeito. Significa que eu tenho que me esforçar para que ele aprenda, porque ele não vai ser reprovado. Olha só. E aí é compromisso de quem? Do professor. E você acha que, assim, isso pode ser do professor, assim, internamente? Tipo, você ama dar aula, você gosta de dar aula, mas tem professor que ele pode gostar, mas não tanto quanto você. Então, ele não chega a cativar os alunos, mas ele dá aula. É da pessoa mesmo? Ele não, você acha que ele não nasceu para isso e ele tá ali porque... Ou não se reciclou também, né? Às vezes ele é uma das pessoas que está desmotivada, é uma pessoa que está assim, né? Eu parto do princípio que todo mundo tem boa vontade, todo mundo quer fazer a coisa certa. Todo mundo quer fazer o melhor de si. Mas às vezes não tem a formação suficiente, às vezes não teve a orientação, às vezes não tem os recursos suficientes. Às vezes é um excelente... Deixar isso bem claro. É um excelente profissional na área financeira, mas está alocado numa área de produção. É um excelente profissional dinâmico na área de atendimento ao cliente, está num almoxarifado. Então, acontece muito das pessoas estarem descontextualizadas, né? Fora do contexto do ambiente inserido. Mas eu acho que não só por questão ética, mas eu acho que todo mundo parte para dar aula, ou parte para a acadêmica, porque tem uma vontade de fazer alguma coisa. Eu tinha muita felicidade, às vezes quando eu ia recrutar e selecionar um professor, a pessoa chegava para mim e falava assim, então, vou usar o direito como exemplo só para começar. Só para ilustrar. Só para ilustrar. Então, eu sou advogado, mas o escritório não está dando nada, então agora eu vou dar aula também. Aula de quê? Claro, qualquer outra coisa? Pode deixar que eu te ligo. Assim que tiver a oportunidade, eu te ligo. É uma renda extra. É uma renda extra só. Não, para que eu vou contratar essa pessoa? Ela já está dizendo para mim na entrevista ali que é só porque ele não que ela só não é porque ela quer trabalhar. Eu sou professor. Não é hobby, isso é minha profissão. Ser professor profissional, é uma das profissões mais importantes. É uma profissão, assim, não é? Eu vou dar aula porque eu não tenho nada para fazer. Eu estou sem nada para fazer, agora eu vou dar aula. Não, esse cara não vai render. Não vai render, né? Em sala de aula. A remuneração é baixa? Os alunos pouco interessados? Sim. E daí? Continua sendo minha profissão. Continua sendo professor. Né? Então o médico o paciente não está nem aí, o médico vai operar de qualquer jeito, a pessoa o meu irmão, o dentista, vai tratar o dente de qualquer jeito lá das pessoas. O canal sem anestesia lá. Porque assim, a pessoa não está muito interessada. A pessoa não está ligando muito aqui. Então acho que vai muito disso, né? Você falando aí, parece aquele meme que a gente vê na internet das professoras, quando o aluno chega para ela e pergunta, você é só professora ou você trabalha? A gente recebe, o pessoal fala, você trabalha também ou só dá aula, né? Não, só dou aula. Esse ano eu estou folgado, só estou dando aula. 64 aulas por semana, né? Tranquilo. Isso mostra como é que a cultura, infelizmente, nossa ainda está muito atrás. Para ter umas brincadeiras que revelam um pensamento. Quer dizer, que o economista teve professora. Um médico teve professora, a professora teve professora, a dona de casa teve professora. Quer dizer, é a única profissão que trabalha com todas as outras profissões. Todas as profissões passam pelo professor em algum momento da vida, né? Interessante. Então, é uma baita profissão. Uma baita. Beto, e o que você se imagina daqui 10 anos? Daqui 10 anos eu gostaria muito de estar ativo. Eu tenho dando aula. 65 anos, eu gostaria muito de estar ativo ainda na área acadêmica, no teatro, nos cuidados com a minha família, né? Daqui 10 anos a Fernandinha já vai estar com uns 24 a 25, a Beatriz já com seus 34, 35, então eu posso imaginar a Isadora com 33, 34, posso imaginar talvez netinhos, né? Posso, por que não, né? Sim. Não é uma exigência, elas fazem o que elas quiserem, mas posso imaginar netinhos, ainda filha já adolescente, ficando 24, já está quase deixando de ser adolescente, né? Antes era com 16, agora é com 30 anos que deixa de ser adolescente. Enfim. Nossa, legal. Mas assim, eu não me vejo, as pessoas assim, eu quero estar aposentado na praia. Não
Não me vejo. Isso é muito ruim. Não me vejo isso, não. Não vejo... Eu também não te imagino dessa forma. Não, vou me acho que aposentar, não. parar e ficar pescando. Eu posso até... Eu já poderia ter me aposentado, inclusive. Né? Já poderia estar É que aposentado. esse perfil do Beto é aquele perfil entusiasta. Quanto mais velho ele ficar, melhor ele vai estar. Eu, assim, hoje, sem dúvida nenhuma, hoje minha renda nativa é maior do que se eu tivesse aposentado. Né? Talvez por isso eu não tenha aposentado. E vivendo, né? Porque eu não posso acumular aposentadoria e salário. Né? Se eu me aposento, a FATEC não continua trabalhando. Por causa disso, talvez eu não tenha me aposentado, mas eu acho difícil me aposentar e parar. Mas como que se aposenta fazendo o que gosta? Então, não tem... Como se Não tem aposenta muito porquê. fazendo o que gosta? Gostei disso. O que eu vou fazer? Eu vou me aposentar, tá? E aí? Acordo amanhã e... Ou pôr um banquinho na frente de casa e sentar lá de manhãzinha. Ô Beto, Vou passear com a cachorra, legal. Eu já faço isso, né? beleza, então eu vou te fazer uma pergunta aqui, a última, ficou bom demais. Nossa, demais. Para liberar o Beto, coitado, deve estar... Beto, o que é esse Beto de hoje, que passou por tanta coisa, dono de empresa, professor renomado, com uma carreira brilhante mesmo, os próprios alunos já mostram Você que isso. está dizendo. Não mostram, é verdade. O Beto tem um brilho muito bom. Né? Todos os alunos, todo mundo que passou por ele sabe. Adoro todos os professores, mas o senhor é especial. E ela tá falando isso só porque puxando o saco, não, porque para tirar uma nota Não, já passou. É porque... Não, mas eu quero saber o que é esse Beto de hoje aí, que já construiu muita coisa, já formou muita gente. O que ele diria para aquele Beto lá atrás, que está vindo viajar para fazer uma faculdade e viu que não era legal o lugar? O que você diria para aquele Beto? De verdade, cuide mais da sua saúde. Faça mais exercício físico. Alongue-se mais. Alimente-se melhor. Porque lá na frente, esse preço vai ser cobrado. Né? Eu acho que isso com certeza. O restante, eu acho que eu estudei o que eu quis estudar. Estude mais, aproveite melhor as oportunidades. Você não falaria mais nada, senão você acabaria estragando, né? Eu não sei. Eu faria, desacelera um pouco, cara. Assim, você tem que vai mais devagar. Você vai chegar lá você vai estar lá em 2022 de qualquer jeito. Então desacelera um pouco. Eu acho que só isso. Eu acho que eu teria um pouco mais de cuidado nisso, já de saúde. Eu nunca sempre fui atleta, sempre fui esportista. Aí eu relaxei, de uns anos pra cá estou mais relaxado. Mas eu acho que é isso, eu diria, assim, estude mais. Eu estudei bastante, estudei o que eu quis, comecei cedo a trabalhar, comecei cedo a fazer várias coisas, né? Não me lembro de nenhuma oportunidade que eu tive, eu não aproveitei para falar, olha, aproveite essa oportunidade, não perca essa chance que você vai ter. Não me lembro, assim. Eu acho que eu sou feliz. Eu acho que eu... Você foi feliz e é feliz. Eu acho que aquele carinha lá de trás e eu somos muito parecidos ainda. Olha, eu acho que eu fui em algum momento talvez eu fui menos comprometido, né? Mas eu acho que faz parte da construção. É o alicerce, né? Tá fazendo o alicerce, depois... Eu acho que... Para viver cada vez não mais. mudaria muita coisa, não. Olha, Beto, muito obrigado. Isso aqui foi muito produtivo. Quero ver você de novo aqui, com certeza, depois, fazer uma segunda parte, que foi bom demais. E com certeza vai ajudar muita gente. Gostei muito de estar aqui com vocês também, né? Pessoas que eu convivi dentro do ambiente acadêmico, da sala de aula. E estar nessa empresa aqui também, eu tenho uma gratidão enorme pelo Marcos. Quando minha filha Beatriz se classificou para o Campeonato Mundial de Karatê no Japão, ele foi a primeira pessoa que falou, eu não tenho muito dinheiro, mas uma parte eu patrocino. Então foi a partir desse impulso dele que eu falei, bom, então tá, então é possível. Aí eu corri atrás, meu pai me ajudou muito, Percana, em outros lugares, e consegui levar a Beatriz para o Japão, no Mundial de Karatê. Então é uma pessoa que sempre investiu muito na formação de uma grande equipe, de trazer pessoas. Com certeza. Então, assim, para mim é muito feliz estar aqui com vocês dois, batendo papo, que é uma coisa que eu adoro, e nesse ambiente aqui maravilhoso. Bom ano novo para vocês, ótimo Natal. Então, Beto, foi um prazer te receber aqui. Prazer imenso.
Fico muito feliz. Eu também. Ok, gostou desse podcast? Muito então não perca o próximo também. Profissionais de excelência como o Beto. Ok? Até mais.